aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como escolher as melhores ações para operar no Day Trade. E assista esse vídeo até o final que eu vou dar um hackzinho para facilitar as entradas nas operações. Bora lá pro vídeo. Então bora lá, vamos falar então da questão das ações. Para fazer day trade em ações, o que a gente precisa de liquidez. Tem muitos ativos que não têm liquidez para fazer day trade, então a gente tem que tomar esse cuidado. É claro, quando a gente fala de day trade, é sempre mais fácil a gente focar em operar as blue chips, Vale, Petro, os bancos, né, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Esses ativos têm bastante liquidez e dá possibilidade de fazer as operações de day trade. Só que tem outros ativos também além desses. Então é sempre interessante saber o volume que esse ativo tem para saber se ele dá possibilidade ou não da gente fazer essas operações. E claro, que quanto maior o volume, a liquidez desse ativo, maior a chance da corretora te alavancar mais vezes, porque esses ativos tendem a ter uma alavancagem maior. Por exemplo, na BTG, a Petro você tem 100 vezes a alavancagem, tem outras corretoras que te oferecem uma alavancagem menor, e com isso você precisa de uma margem menor para fazer as suas operações. Então é sempre interessante tomar esse cuidado para procurar ativos que tenham maior liquidez, uma volatilidade maior, porque te dá a possibilidade de fazer essas operações no dia. Aí, como identificar isso? A primeira forma é, você tem como olhar na grade de cotações e filtrar ali os ativos com maior volume para você entender. Uma vez que você fez isso, você não precisa ficar olhando isso todo dia, porque você decora, eu sei que a Vale tem volume, então não preciso olhar todos os dias para saber se tem volume ou não, porque são sempre os mesmos ativos. Mas você vem aqui em cotações, grade de cotações, ele vem aqui por o padrãozinho. Você consegue colocar aqui para pegar, igual vou colocar aqui o default, né, que é o que tem todas as ações. Vou colocar aqui nova aba e ele vai listar todos os ativos. Aí quando eu venho aqui no cantinho, tem aqui volume, eu clico nele, ele seleciona na ordem dos ativos que não tem liquidez nenhuma para os que tem uma liquidez maior. Então, veja, aqui ele vai me dar na ordem dos ativos que tem um maior volume. Aí você pega aqui, Vale, Petro, Itaú, a Petro 3. Então, você tá vendo aqui uma ordem de vários ativos, ó. Todos esses, Elet, Rail, são ativos que têm liquidez. Todos esses ativos você pode operar, que você vai conseguir fazer day trade. Se você vai lá pro fundinho da lista, você vai achar uma série de ativos que não vão ter liquidez para você fazer operação de day trade. Porque a variação é muito pequena. Igual aqui, você pega aqui máxima e mínima, às vezes nem movimentou. Então, a corretora não vai te dar alavancagem. Olha aqui, olha a quantidade de lotes negociados, 200, 400. Então, não adianta. Esse tipo de ativo não adianta você tentar operar, porque se você entrar, você não sai dele. Então, você tem que ter a preocupação de operar ativos que tenham liquidez. Aí, se a gente vai para esse que tem um volume maior, olha quantos lotes foram negociados. Então, essa é a primeira coisa que você precisa se atentar a hora que você escolhe um ativo. E é claro que uma vez feito isso, são sempre os mesmos ativos que você vai operar. Eu tenho ali os meus queridinhos que todos os dias eu tô de olho nos mesmos, que são esses que eu sei que tem uma maior liquidez. Então, essa é uma forma de você olhar para escolher quais são os ativos que você quer operar. Lembrando que quanto mais caro o ativo, maior o custo das taxas que você paga. Então, é interessante tomar esse cuidado também, que os ativos com custo menor, a taxa também é menor. Então, aqui a gente já sabe quais são os ativos que a gente pode operar, que ele tem volume todos os dias para fazer day trade. Aí, eu vou mostrar uma forma para ficar mais claro isso, para vocês entenderem com relação à movimentação. Vou pegar aqui a Elet no 5R. Ó, 5R, o dia de hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui. Essa movimentação toda, ela movimentou 86 box no 5R. Aí se eu pegar um outro dia aqui, ó, 70, 73, pouco mais de 100. Então tá vendo que é um ativo que tem uma movimentação boa, legal para fazer day trade. Se eu pego uma Gafisa, no mesmo 5R, 4 box. Ela movimentou 4 box. Eu vou fazer operação de day trade num ativo desse?
É óbvio que não, não tem a menor condição de fazer day trade nesse ativo. Então, essa também é uma forma de, se você está na dúvida, é olhar o tamanho dessa movimentação. Porque se você pega uma Vale, um banco, ó, 83 box, apesar que está no 3R, vamos colocar no 5 que vai diminuir um pouquinho. 46 box, ok, não é muito, mas você vai conseguindo comparar os ativos que tem uma movimentação maior e uma movimentação menor. Aí eu falei para vocês, né, um hackzinho para ajudar para fazer as operações. Então, o que eu faço? É claro, eu tenho as minhas queridinhas. Eu quero achar um outro ativo, eu vou fazer um screening, que eu vou fazer uma varredura no profit dos ativos conforme o parâmetro que eu determino. Então, eu vou vir aqui, ó, estratégias, screening. Quando eu faço isso, eu já tenho aqui configurado compra e venda. Mas eu vou mostrar para vocês como que é feito isso. Eu vou clicar aqui no filtro e vou colocar aqui no maisinho para mostrar para vocês como que faz um do zero. Eu uso o estocástico. Vou colocar aqui teste. Eu tô no venda, né? Teste venda. Ok, salvei um nomezinho novo, ele já puxa do anterior. Então, o que eu coloco aqui? Eu vou clicar nesse papelzinho com lápis aqui, que ele vai abrir a janela. Eu vou colocar aqui, indicador. O que eu vou usar como indicador? Eu vou usar o estocástico lento, para ele me mostrar o que está sobrecomprado e o que está sobrevendido, porque ele vai me filtrar esses ativos. Aí, aqui ele vem escrito em inglês, é Slow Stochastic. Ele aparece aqui e ele puxa o padrão. E eu vou colocar 55, que é como eu costumo usar o estocástico, e vou dar OK. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou usar o estocástico lento como padrão, o estocástico com um período de 55, e ele vai me mostrar os ativos que estiverem maior que 85. O ativo que estiver acima da linha do 85, você pode pôr 80, pode pôr 75, você coloca o que você preferir. Eu vou colocar 85 e eu vou explicar para vocês o porquê que eu coloco 85, que além, né, de ser a região, mas o Profit ele não pensa muito quem opera renko. Aí eu vou dar aqui OK. Então eu fiz aqui. O que acontece? No período, ele não me dá a opção de buscar por renko. Ele só me dá de gráfico temporal. Então, eu tenho que fazer uma gambi. Eu coloco aqui no gráfico de 5 minutos. Que seria um próximo ali. Apesar que, como são as ações, até daria para fazer com menos minutos. Né? Tipo, colocar, vamos lá, 3 minutos. Pronto. 3 minutos. Mudou para 4. Tá doido, meu filho. Peraí, 3. Agora você fica quietinho aí. Então, eu não tenho opção de colocar tipo 5R, 4R. Eu sou obrigada a escolher minuto porque ele não me dá essa possibilidade. Então, eu não vou ter esse dado muito preciso. Aí, aqui na lista de ativos, eu venho aqui. Eu posso pegar o default, que vai estar todo mundo, muita gente. Mas eu escolho aqui, índice IBOV. Que aí vão pegar todas as ações do IBOV. Coloco isso e vou colocar aqui, aplicar. Ó, ele filtrou aqui. Vamos ver que ativo que ele vai me dar aqui, ó, PRIO. Vamos ver a PRIO. Eu gosto de operar PRIO. Eu vou abrir. Aí ele deu aqui, ó, um ativo que tá nessa região. Ah, Gi, mas você falou que não usa o estocástico para operar as ações. Sim, eu não uso, mas para eu usar como um filtro para saber, ó, esse ativo ele tá caro, ele tende a fazer um retorno, então eu tô de olho nele. Então, eu sei que esse ativo eu posso deixar na minha tela que daqui a pouco ele pode fazer o cruzamento de venda e eu fazer a minha operação. E a mesma coisa na compra, é a mesma situação. Então, ele vai me dar os ativos que estão satisfazendo essa condição que eu coloquei aqui. É aquilo que eu falei. Tem que ser meio que uma gambiarra, porque não tem gráfico de renko. Então, ele vai me dar, teoricamente, todos os ativos que vão estar nessas condições do estocástico. E aí, com isso, eu sei que esses eu posso vender. E aí, o de compra, a mesma coisa, só que ao invés de eu colocar maior que 85, eu vou colocar aqui menor que 15, ou menor que 20, tanto faz. E aí, ele vai me puxar os ativos que estiverem em condições para fazer compra. Então, essa é uma forma de buscar os ativos para você ficar de olho neles, é claro. Aí vai aparecer um monte de ativos, se é um ativo que você ainda não conhece, você vai olhar para essa questão dos dias anteriores, quantos blocos ele costuma movimentar no dia, para ver se vale a pena ou não fazer uma operação nesse ativo. E uma outra opção, que é para quem já tem os ativos que gosta, que já sabe os ativos que gosta de operar, é colocar alarme. E colocar o alarme do cruzamento.
O que que eu faço? Ao invés de eu colocar o alarme no renco que eu vou operar, eu coloco num renco antes. Vou colocar aqui alarme, novo. Vou colocar estratégia, porque eu vou pegar a minha estratégia de cruzamento. Aí eu vou procurar ela aqui. Vou colocar aqui cruzamento G no renco. Aí eu escolho o ativo, vou deixar aqui April. Opa. Já tá aqui April, eu vou colocar o período renco. April eu opero no 5, então eu vou colocar para me mandar o alarme no 4. A hora que satisfizer essa condição, ele vai tocar um alarme me avisando. Aí a hora que ele toca o alarme, eu já sei que eu tenho que ficar de olho, porque eu coloquei o alarme num renco antes, para quando der o renco que eu opero de fato, que é o 5, eu já saber que tá quase cruzando e já ficar de olho naquela ação. Então é isso que eu faço, é essa forma que eu escolho os ativos que eu vou fazer as minhas operações. Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso fique, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.